Olha aí onde eu tô, na obra da Casa de Taipa de Pilão. Tava devendo um vídeo atualizando a obra para vocês. Hoje a gente vai dar um rolê, então, fazer um tour aqui com o Mário para relembrar o projeto e também falar do aprendizado aqui dessa taipa, que ficou linda demais. Fala aí, bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu vou conseguir então mostrar para vocês uma atualização que a gente está super contente, que foi a finalização das paredes de taipa de pilão. E também a gente já está começando o processo de cobertura. Então vou mostrar aqui para quem está chegando agora e para quem está acompanhando. Vamos fazer um novo tour aí para ver as atualizações aí desses últimos dias, meses. Então essas foram as primeiras paredes que a gente fez e a gente já está conseguindo ver então que é por onde a gente está começando a cobertura. Aqui tem uma atualização interessante que a gente vai acompanhar no restante todo da casa, que é a cinta de concreto que tinha no projeto, uma cinta de concreto em cima da taipa de pilão, e que a gente chegou aqui numa solução, ao invés de fazer forma de madeira, a gente cortou os tijolos no meio e usamos os tijolos para fazer a função de forma. Com isso a gente não precisou usar madeira, não precisamos, né, de gerar todo esse resíduo também que seria gerado por essas formas e diminuímos muito o volume de concreto, mantendo ali, né, essa verga, que é essa ferragem que passa em cima dos vãos especialmente. E aí vai passar um concreto em volta, que você olha vai parecer que é tudo concreto, essa é a ideia. Isso, então por dentro a gente tem esse concreto armado e na parte externa a gente vai passar um cimento queimado. Então já vai dar esse efeito todo, imitando, vamos dizer assim, o concreto que a gente tem das vigas, que no caso já são o concreto aparente mesmo. Então onde foi viga é concreto aparente. E essa cinta, que seria também de concreto aparente, agora a gente vai fazer um acabamento em cimento queimado. E aí essa foi a primeira parede que foi feita então, que teve as trincas porque usou terra pura. Conta, relembra um pouco essa história. Isso, exatamente. Então a gente fez o teste, né, em laboratório dessa terra e a gente viu que estava dentro dos parâmetros da NBR. Porém, na hora que a gente foi executar, a gente percebeu que apareceram essas rachaduras, né, mais até do que fissuras e trincas. E aí a gente então passou por vários testes que a gente tem aí mostrando no canal, foram 7 traços até chegar no traço definitivo. E a gente optou por manter isso aqui como sendo a nossa história mesmo, né? Particularmente eu ainda acho que é a parede mais bonita no sentido de cor e de textura, tá? Então a gente tem esse trecho aqui da garagem com esse testemunho da nosso primeiro teste com a taipa de pilão. E esse segundo trecho já é com o nosso traço final acabado, né? Que a gente acrescentou areia e cimento. Então a gente tem uma diferença grande de cor mesmo, de terra é bem mais bonita, essa aqui ficou mais opaca, eu acho, né? Ela foi mais para um castanho, né? Quase um ocre, enquanto essa aqui tá mais pro terracota, né? Que me agrada mais. Mas ela não tem nenhuma rachadura, tá perfeita. Exatamente. Um ponto legal também que a gente desenvolveu aqui no sentido de travamento das formas, que eu achei que foi bem sucedido, foi usar as catracas de cerca com arame para fazer o travamento, ao invés de barra roscada. E aí com isso a gente ficou só com esse furo aqui, que aparece dos dois lados como sendo o espaço para fixar e travar a forma. Então que a gente vai assumir ele dessa forma assim mesmo. Legal, e aqui então é a garagem, você falou, ali tá com todas aquelas madeiras ainda, porque tá segurando ali aquela viga de concreto. Exatamente, então vai dar agora os 28 dias nessa semana e a gente vai conseguir também desformar a parte de baixo, a parte lateral a gente já retirou. E começamos então já a colocar as vigas metálicas, que vai servir de apoio para o nosso teto verde, e eu acho que esse é um ponto também muito legal aqui no sentido não só de tecnologia, mas especialmente de velocidade e até de sustentabilidade, né? Nós não vamos concretar uma laje aqui. Essas placas, esse painel ultraboard,
ele tá fazendo a função já de laje, então a gente não precisa mais uma vez de escorar, concretar, esperar curar, simplesmente a gente vai parafusar esses painéis a cada 1,25 m em cima dessas vigas. Então agora, saindo da garagem, área de serviço, a gente vem para cozinha e sala integrada, e ali no cantinho a gente tem o nosso lavabo e é onde é a central também de elétrica e automação, que vai ser uma etapa que a gente já consegue ter frentes abertas para isso também. É legal que a gente consegue ver agora todos os vãos, né, portas e janelas. Elas já estão prontas, só aguardando a etapa da gente conseguir cobrir, para já poder começar a vir também fazer essa colocação dos batentes. Mas a gente já consegue ter a sensação, né, de como que é um ponto que a gente pensou bastante no projeto, que é qual é a relação que eu tenho do ambiente interno com o ambiente externo, as vistas que eu tenho e também as entradas, né? Claro que cobrindo a gente vai ter melhor essa sensação, mas a gente já consegue perceber que essas janelas desencontradas, elas vão funcionar bastante com o vento predominante, que vem exatamente ali do sudeste, então vai fazer essa ventilação cruzada para levar o ar quente embora. As paredes internas da casa são de tijolo ecológico, certo? E aí, algumas você vai rebocar e outras não. As que você não vai rebocar, vão ficar algumas frestinhas. Como que fica a acústica de um ambiente para o outro com o tijolo ecológico sem reboco? Joia, é isso mesmo. Então todas as paredes internas são de solo-cimento. No fim, a gente tem uma casa inteira de solo-cimento, porque a taipa, como teve esse acréscimo também de cimento, então a gente tem duas técnicas construtivas diferentes usando os mesmos materiais, que é terra, cimento e areia. Lembrando que essas duas técnicas são de terra crua, então essa casa aqui ela está com uma baixíssima emissão de CO2 para a atmosfera, né? A nossa ideia é rebocar a maior parte dos tijolos, especialmente para enfatizar a textura da taipa como a protagonista, para não ter uma certa competição, mas isso é um aspecto de partido estético, né? A gente poderia deixar todas as paredes aparentes também. Aonde essas paredes não forem rebocadas, elas não vão ter um friso que você vai conseguir enxergar o outro lado, porque a gente vai passar um rejunte, uma massa de rejunte. Então isso visualmente não vai aparecer e também vai segurar uma possível passagem de som, né, de ruído. Lembrando que o tijolo de solo-cimento ele também tem um alto desempenho na função termoacústica, porque dentro dele, como ele é furado, possui dutos de ar permanentemente, o que segura bastante essa passagem de som. E como que faz a manutenção hidráulica que estão passando por dentro desses tijolos, se for necessário? O que está passando por dentro, aí no caso, se precisar, a gente espera que não tem nenhuma emenda dentro dos tijolos, né? Então, se porventura tiver uma ocasião de um furo ou coisa do tipo, aí realmente vai precisar cortar para fazer a manutenção, né? Tanto na parte elétrica quanto hidráulica. Então aqui é onde a gente vai ter a cozinha, o balcão, a porta que vai direto aí para o nosso quintal, né? Então a gente ficou com uma área bem grande também de quintal, que era uma proposta nossa, né? Então lembrando aqui o nosso projeto ele se baseou em 4 pilares que estão apoiados aí nos princípios da permacultura, que é a integração entre habitação, água, energia e alimento. Então a gente está criando uma casa saudável com o máximo possível de uso de materiais locais. Em relação à água, a gente tem ali embaixo da garagem 15 mil litros de armazenamento de água da chuva, que vai servir tanto para a irrigação dos jardins, lavagem de piso, mas também para as 4 bacias sanitárias que a gente tem dentro da casa. Então isso gera uma economia muito grande no uso desse recurso tão importante. Em relação à energia, a gente tem tanto essas estratégias bioclimáticas, né, de iluminação e ventilação natural, e uma tentativa o máximo possível para que essa casa seja o mais eficiente nesse quesito. Então, paredes largas, né, para manutenção e troca de calor, e o teto verde, para que a casa
quando tiver calor ela fique fresquinha e quando tiver frio ela fique quentinha. Então ainda no pilar de energia a gente também vai ter aquecedor solar para os pontos de água quente e estamos deixando também a previsão para a instalação futura dos painéis fotovoltaicos. E toda essa área externa para a produção de alimento o máximo possível. Então a gente em breve também vai chegar nessa etapa de começar os canteiros, né? Canteiros de hortas, temperos, punk e um pomarzinho agroflorestal. Então essa é o partido conceitual maior mesmo de que cada unidade residencial consiga ser o mais resiliente possível em relação a esses 4 pontos: habitação, água, energia e alimento. E aí então todos os ambientes eles têm acesso direto para a área externa e a gente desenhou esse projeto para que ela seja o mais funcional com o mínimo de área possível, tá? Então, sala e cozinha integradas, o lavabo, como eu já falei, com a nossa central de elétrica e automação. Aqui a gente é onde vai ficar o sofá. Essa janela não tinha no projeto original, inicialmente tinha uma porta, depois saiu a porta, e aí eu gosto muito dessa situação da gente estar acompanhando a obra e perceber que, isso há tempo, né, que a gente pode fazer um outro ajuste. Então a gente acabou trazendo essa janela aqui justamente por perceber essa questão desse vento predominante que realmente vem e age aqui de forma positiva. E daqui a gente vai seguir para o nosso corredor de acesso que leva para as 3 suítes. O primeiro e o terceiro quarto vão ter 2 paredes de taipa aparentes. Então, especialmente dentro dos quartos, a nossa ideia já é realmente de rebocar e pintar as paredes de branco, para que amplie também a sensação do espaço, né? E não fique com aquela sensação de que o ambiente é pequeno. Então, o branco ele tem essa função, esse poder, tá? Então a gente tem aqui a primeira suíte, também com uma porta que vai para a área externa, a janela com o peitoril baixo para servir de banco, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Deixamos previstos os pontos de ar-condicionado, mas a gente acredita que a gente não vai precisar desses pontos. De qualquer forma, está ali instalado com o dreno indo para o ralo do banheiro. E aqui no banheiro a gente tem... nesses 2 primeiros banheiros, um ponto interessante que é o nosso box. Como o banheiro ele ficou entre o quarto e o corredor, ele precisa de uma janela e essa janela vai ser elevada acima do nível do teto verde e o box vai ter uma claraboia. Então a nossa ideia toda é que a gente consiga de dentro da casa ter acesso e vista e troca com o ambiente externo. Então aqui a gente vai ter a possibilidade de tomar banho de dia, né, com a iluminação natural, o sol, e também à noite olhando para as estrelas e o caminho aí que a lua faz. Legal. Isso. Então aqui essa parede principal, ou melhor, essa virou uma parede principal onde a gente concentrou todos os ramais de instalação de água. E ela está com um reforço ali de uma cinta de concreto, justamente porque é onde vão ficar as caixas d'água e o boiler. Aqui a mesma situação, né? No final dessa semana a gente já vai desenformar essa viga que foi executada e a gente vai ter essa janela aqui de fora a fora. Todas as janelas foram pensadas para ter 3 folhas, a veneziana, vidro e tela, tá? Então para que a gente consiga também ter um conforto no sentido de poder abrir todas as janelas da casa sem se preocupar com entrada de insetos e etc, né? Então, com exceção da porta da cozinha, que vai ser só a folha de vidro e tela. Da cozinha não, da sala. Essa segunda suíte, ela é espelhada com a primeira, né? Então isso trouxe para a gente também uma facilidade na hora de executar e também agora na hora de calcular materiais de acabamento e tudo mais, porque são 2 suítes espelhadas e a mesma situação com abertura para a área externa. E aí a gente vai então para o terceiro quarto, que é a suíte principal, que tem um tamanho diferente, tanto no cômodo do quarto quanto no banheiro.
Aqui a gente tem também o nosso testemunho, né, de todos os traços que a gente fez até chegar no traço definitivo. E aí lembrando que a gente escolheu esse ponto porque dentro do box essa taipa não vai ficar aparente, ela vai ser revestida para a questão mesmo de proteção de umidade da água. E na parte externa, a mesma coisa, é um pontinho da fachada menos visto. Então a gente tem aqui o box, um espaço para banco, pendurar as toalhas, o espaço do vaso sanitário, pia e aí janela, tanto na área do vaso sanitário quanto dentro do box, para a gente conseguir ter um ambiente também bem iluminado e que receba bastante sol. A gente sempre posiciona o máximo possível as janelas dos banheiros para que receba o máximo de sol, tanto para proteger os ambientes desse calor excessivo, quanto para permitir que o sol faça a sua função de desinfetar mesmo o ambiente. Ali a gente tem o ponto do ar-condicionado, né, que está previsto. Nos outros quartos eles ficaram na mesma parede. E aqui é onde a gente vai ter a cabeceira e o espaço de closet e televisão ficou nessa parede daí. E mais uma vez a situação que a gente, né, desenhou de poder acordar e já ir direto para o jardim, espreguiçar, tomar um sol, colher aí as ervas para fazer o chazinho da manhã ou da tarde, direto aí para o quintal. Na placa da obra a gente acabou usando essa fachada como a principal, porque a gente está fazendo um projeto que não é um projeto para fora, para o condomínio, para os outros, mas sim para quem vai usar esse espaço. E um ponto interessante é que dessa altura a gente tem total privacidade em relação a quem passa na rua, né? Então é a nossa área de lazer, que vai ficar bem privativa, né, para quem está aqui dentro poder desfrutar dessa nossa fachada principal, né? E essa casa acabou, né, se constituindo para mim ao longo da caminhada como se fosse uma toca, né? Porque a gente tirou a terra daqui e agora a gente está voltando essa terra em forma de parede, usando aí de tecnologia, né? Ou seja, a técnica da taipa de pilão especialmente, e ficando bem mimetizada, vamos dizer assim, com a paisagem, né, de forma que a gente consiga ter o máximo de privacidade aqui para poder usufruir desses espaços aí por pelo menos, né, a vida toda que nos resta pela frente. Tá ficando linda a casa, né? Eu volto aqui então nessa obra para mostrar a aplicação do painel Ultraboard que o Mário falou, que vai fazer a laje aqui, para você entender que material que é esse e os benefícios aí para você usar na tua obra. Um beijo e até o próximo vídeo.